Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Continuando aí nosso especial sobre os filmes do Homem-Aranha, vamos falar aí sobre o espetacular Homem-Aranha que estreou em 2012. And the ones that are kept from us. Com Andrew Garfield como Peter Parker Homem-Aranha, tendo aí como tio Ben Martin Sheen, isso mesmo, pai do Charlie Sheen, e tendo como tia May Sally Field, uma das atrizes aí mais icônicas de Hollywood, e com Emma Stone como Gwen Stacy, sai a Mary Jane nessa nova trilogia que não tem nada a ver com a trilogia do Sam Raimi. Praticamente é um reboot, começaram do zero, escolheram um novo interesse romântico para Peter Parker. O que muda dos quadrinhos e dos filmes anteriores nessa história? Bom, para começar, eles reiniciam a saga do Peter Parker. Então tá o tio Ben vivo, né? A história praticamente, aí o tio Ben vem a falecer, o Peter Parker, ele não é picado na escola como no filme do Sam Raimi, ele no laboratório, porque o pai dele é um cientista que trabalha com engenharia genética para Oxcorp, né, que no caso seria do Norman Osborn. Aí você, pela primeira vez, você tem citado o que fazem os pais do Peter, né, que não acontecia nem nos quadrinhos lá no início, nem no filme de 2002. A Gwen nos quadrinhos, ela não era uma colega rival de Peter Parker na questão científica, que é o que acontece com a Gwen. Ela é, aqui nos filmes, ela é tão inteligente quanto o Peter, né? E isso não acontece nos quadrinhos. Ela é cotada para ser uma modelo, ela é uma menina ingênua nos quadrinhos, pura, mas ela dava um certo trabalho para o Peter, só depois é que ela foi sendo querida pelos fãs. Então houve essa mudança na postura. A Gwen é uma personagem independente, inteligente, e que o Capitão Stacy, que é o chefe de polícia, é o pai dela, e vai ter um relacionamento com o Peter. O interessante é que o próprio comportamento do Peter muda, né? Ele não é um personagem tão isolado como o Peter do Tobey Maguire, né? Ele é um cara mais, digamos assim, um aranha mais descolado. Tanto que até quando ele ganha os poderes, ele traz uma das características do Homem-Aranha, que é zoar, né, os bandidos. Então nisso ele fica bem mais verossímil em relação aos quadrinhos, né? Knock it off, man! No! Come on, let me go! Stop it! Dude, that isn't funny! It is kind of funny, man. A agilidade, as acrobacias dele ficam mais próximas também. E traz um vilão, né, que é o Curt Connors, né, que é o cientista, que havia aparecido na trilogia do Sam Raimi. Ele era professor do Peter, nesse não, e que vai virar o Lagarto, que também é um dos personagens mais tradicionais do Homem-Aranha. You stopped me once. You won't stop me again. Eu particularmente acho o filme interessante, mas ele traz aí um Homem-Aranha para um outro tipo de público, né? É um público mais ligado à questão da tecnologia, é um público mais jovem, né? Então esse Homem-Aranha ele é mais descolado, e como eu disse já, ele é mais ágil, né? Então é um Homem-Aranha diferente. Ele tem alguma coisa da essência do Homem-Aranha dos quadrinhos, mas ele não é aquele loser que o Peter Parker seria no início da sua carreira, né? Então nem aparece ainda um relacionamento dele no Clarim. Então muita coisa da mitologia do Aranha é deixada de lado. É um filme assim, focado nele, no relacionamento dele com a Gwen e no relacionamento do pai dele com a questão genética da Oscorp. Apresentando o Homem-Aranha para uma nova geração de fãs. Como eu sou um fã da velha guarda, ele não tem aqueles, digamos assim, aqueles easter eggs maravilhosos que todo fã gosta pra caramba, né? De olhar, puxa, isso aqui é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Mas assim, Andrew Garfield não compromete, né? O elenco também não, é um filme divertido. 10 anos depois do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né? Surge o espetacular Homem-Aranha 2.
I'm the only one who can stop them. Que vai trazer aí como um vilão clássico o Electro. Que nos quadrinhos ele tem um dos uniformes mais espalhafatosos dos quadrinhos, um raio, assim, é coisa que só o Steve Ditko poderia criar, é muito legal isso. E no caso é o Jamie Foxx, que vai ser o Max Dillon, né? Max Dillon, que é o alter ego aí do Electro. Ele vai ser um loser, né? Vai ser um cara totalmente deixado de lado, que trabalha para a Oscorp. E ele vai ter uma relação de amor e ódio com o Homem-Aranha. O interessante é que o Peter, ele promete no fim do Espetacular Homem-Aranha que ele vai se afastar da Gwen, só que na hora ele promete pro pai dela. O pai dela vem a falecer e ele muda de ideia e continua tendo um relacionamento com ela, que vai ser um tormento para ele durante o filme todo. Aparece como vilões o Rhino, com o trabalho do Paul Giamatti, como não aparece o Norman Osborn como Duende Verde, que é o tradicional, mas o filho dele que é o Harry, que é interpretado pelo ator Danny DeHaan, que na verdade para mim parece um clone do Leonardo DiCaprio mais novo, porque vai parecer pra lá, cara. O Leonardo DiCaprio bem novinho assim, mas é um ator que ele passa uma coisa bem estranha do Harry, então o Harry vai ser o Duende, né? O Peter, ele vai ter aí nessa jornada no Espetacular Homem-Aranha 2 um certo conflito em relação ao seu relacionamento com a Gwen. Ele vai ficar bem balançado mesmo se continua essa carreira como Homem-Aranha. Então, assim, interessante. O que diferencia dos outros, né? Ele vai ter um flashback do passado dos pais do Peter. Depois veio a ser explorado nos quadrinhos já dos anos 70, 80. Mas assim, ele como se fosse um personagem ligado à questão da mitologia da aranha, né? Dos experimentos genéticos. Eu particularmente entendo como uma coisa de roteiro, entendo, dá até para comprar essa ideia ali no roteiro, mas como fã da velha guarda, eu já tô sendo muito chato, Tribal. Muda muito a questão do Homem-Aranha, é um filme bem assim confuso, que os fãs não receberam muito bem, né? O Espetacular Homem-Aranha 2. Apesar de que eles mostrarem uma luta muito interessante com o Electro, né? O poder do Electro é mostrado de forma muito legal no filme. É um filme que, digamos assim, que os fãs, alguns gostam muito, outros não têm saudades, né? Então, a passagem de Andrew Garfield termina nesse filme. Logo depois vai ter uma negociação aí da Sony com a Marvel e eles vão decidir não prosseguir com esse Homem-Aranha e que vai terminar, né, o filme com uma das cenas mais clássicas dos quadrinhos. Não vou dizer qual é, mas quem já assistiu sabe, eu tô falando. E quem não assistiu, por favor assista e depois procure nos quadrinhos, que é um dos momentos mais marcantes e, digamos assim, dramáticos da vida do Homem-Aranha. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado da nossa análise aí dos filmes do Andrew Garfield e vamos partir para o próximo programa, que é uma análise dos filmes do Tom Holland. Se você gostou desse programa, curta o vídeo, nos acompanhe pelas redes sociais, comente aí, Tribal, por favor, deixe seu comentário aí para nós, porque é muito importante, participe, porque afinal de contas, somos todos da mesma tribo. É isso aí.